Põe na tela aí. Edna Maciel, João Magalhães, Eliezer Rodrigues, eu não falei ainda hoje, boa tarde, Eliezer, João, falei com o Tassi também, e a minha amiga Edna Maciel, boa tarde também, não havia falado ainda. Olha, nós deixamos ontem a promessa de que abriríamos o quadro hoje falando sobre o deputado Georgiano Neto. Inclusive, a Edna conversou com o deputado Georgiano Neto lá na Assembleia Legislativa. Afinal de contas, a pergunta que não quer calar. O PSD de Georgiano Neto e Júlio César vai compor a base do doutor Pessoa? Não, mas tem Renato Begé que está lá e tal, mas não é bem assim o partido, institucionalmente falando, incluindo aí Júlio César, Georgiano, são, quando fala Renato Begé e tal, é mais o vereador do que propriamente o partido. Então o partido vai compor nessa nova reforma, já pensando em 2023? Vamos ouvir o deputado Georgiano. Nós tivemos ontem uma conversa com o João Pessoa, que é filho do prefeito doutor Pessoa, pessoa que tem assumido essa articulação junto com a base aliada do prefeito. É uma conversa para redefinir a participação, né, do nosso grupo e naturalmente também do PSD dentro da gestão municipal. PSD que inicialmente, no início da gestão do doutor Pessoa, teve as indicações de alguns espaços e que ao longo do tempo perdeu essas indicações, né, por decisões do prefeito doutor Pessoa. A gente já ir construindo um pensamento para as eleições municipais de 2024. Nós terminamos uma eleição, naturalmente começa a se pensar na próxima eleição, que é a eleição municipal. Edna Maciel, então, vou começar com a Edna, depois eu passo para o Eliezer. Edna, você conversou com o deputado Georgiano, ficou claro aí que a questão dos espaços também, e a discussão, como ele disse, ele conversou com Pessoinha, não só para a ocupação de espaço, porque, veja, como ele disse, né, o PSD tinha espaço do governo municipal, depois esse espaço, o partido perdeu os espaços, então agora ele quer uma redefinição, já pensando em 2024, né? Claro, o último ponto da nossa conversa, boa tarde mais uma vez a nossa audiência a vocês, foi essa mesmo, lá durante a solenidade de ontem, lá na Assembleia, conversamos e o que ele disse foi isso, que é claro que sim, as conversações, as articulações, todas as conversas têm esse objetivo, né? Ele usou até uma expressão, Douglas, que a gente também está sempre falando aqui, mal termina uma eleição, a gente já começa a pensar na outra. E os deputados e suas bases, assim como os vereadores também, enfim, dos respectivos partidos, já estão, sim, em conversação, já estão tentando estreitar e melhorar essa relação, no caso do prefeito, né, Douglas, que sempre é muito prejudicada, essa parte de articulação política, é algo que a gente está sempre falando aqui também. Existe, né, praticamente. Pois é, então assim, eu estava ouvindo vocês falarem da educação ainda há pouco, e infelizmente não é prioridade em alguns meios, com algumas gestões, ou não é colocada da forma que deve ser, e a prioridade agora e dos políticos e das conversas são mesmo em relação às eleições. E o PSD não é diferente, essas conversas, como ele falou, a intenção é estreitar, é melhorar cada vez mais esse relacionamento, e agora vamos verificar, vamos ver para e passo como é que vai andar aí até 2024, que parece que está longe, mas para eles não está não. Não está não, está bem pertinho, a gente pensa que está, mas não está. Eliezer, o Tassi pediu para falar. Interessante, eu olhava aqui, deputado Júlio César foi o deputado federal eleito mais mal votado em Teresina. Deputado Georgiano, o deputado mais votado no Piauí, foi só o 18º deputado mais votado na capital, ou seja, a força do interior que o PSD tem muito grande, contrasta com a falta de participação na capital, né? E isso, claro, se reflete a falta de participação na gestão. Se bem também que o doutor Pessoa não tem condições de falar em nada sobre força, né?
que ele próprio está exaurido de força. Ele nem sabe desses dados que o Tássio está falando aqui. Não, também não. Se ele manda gravar. Ele manda gravar e depois fica anotando alguma coisa que o Tássio fala, o Eliezer, o João, a Edna. Então, na realidade, o deputado Júlio César, em Teresina, Tássio. Foi o deputado federal eleito mais mal votado na capital. Então ele foi dos 10 eleitos. Ele ocupa a 10ª posição na capital. Isso, mais mal votado. E o deputado Georgiano? Ele não ficou, o deputado Júlio César, nem entre os 20 mais votados aqui em Teresina. E o deputado Georgiano? 18º deputado mais votado aqui na capital. Entre os 30. Uma posição razoável. Bom, mas eu queria saber do Eliezer. Eliezer, o PSD vai ou não fazer parte... Estamos falando de 2024, tem muito tempo, eu sei, mas, como disse o próprio deputado Georgiano, o caminho, né? É uma conversa. E aí eu pergunto a você vê essa possibilidade do PSD embarcar na candidatura à reeleição do doutor Pessoa? Douglas, eu acho difícil qualquer partido que tenha a sua força, a sua expressividade, se aliar à atual gestão, pelo desgaste, pela impopularidade, pelo alto índice de reprovação que acumula a gestão liderada por doutor Pessoa. Agora, o que nós observamos é que o PSD é um partido, em regra, governista, seja a nível nacional, a nível estadual, e aqui na capital não é diferente. Sempre que pode buscar alianças com o executivo, assim o PSD tem feito, né, participando de gestões, indicando cargos estratégicos. Isso pode acontecer até agora, nesse primeiro momento. Agora, não só o PSD, mas muitos outros partidos, no ano da eleição, de fato, quando o jogo começar, dificilmente vão ficar ao lado de doutor Pessoa, porque o prejuízo é bem maior do que a possibilidade de ganho. Tem um detalhe interessante, Douglas, boa tarde para você. Boa tarde, João. Novamente, boa tarde a todos os colegas e a nossa audiência. De que no Palácio da Cidade, eles têm a consciência de que doutor Pessoa, para um projeto de candidatura à reeleição, ele precisa de um grande partido. Né? Doutor Pessoa chegou à prefeitura na estrutura partidária do MDB. Que não vai ter mais. Só concorre à reeleição com alguma chance, não de ganhar, porque isso eles também já se imagina que não tenha diante da gestão impopular. Mas para ter competitividade mesmo, doutor Pessoa, além da máquina da prefeitura que ele está ocupando, ele também precisa de uma estrutura partidária muito grande. E aí me perdoa, João, mas vamos lá. Sim. MDB ele não tem mais. Não, outro grande partido, o Partido dos Trabalhadores. Não vai ter. Zero. O PT não vai. PSDB, PT. Progressistas também, chance zero. Ciro Nogueira não vai. Tássio falou aí no PSDB que é tradicional na capital, chance zero. Não, até porque o PSDB também tem perdido essa questão de grande partido nacional. Então, o PSD é um grande partido nível nacional. Já teve lá, já foi candidato lá. Tem uma estrutura partidária e tem uma estrutura financeira que pode dar um suporte a uma candidatura à reeleição de doutor Pessoa. Por outro lado, é bom lembrar que, como o Tássio bem trouxe essas informações, os dois principais políticos do PSD, Georgiano Neto e Júlio César, não têm priorizado politicamente a capital. Ambos conseguem ser os deputados mais votados do Piauí, mas a âncora da votação está no interior do estado. O deputado Júlio César tem o apoio de dezenas de prefeitos, Georgiano também. Aqui na capital, o PSD é um partido hoje enfraquecido. É bom lembrar que os vereadores da sigla não seguem o entendimento do partido. Ismael Silva, por exemplo, nem votou em Wellington Dias. O vereador Ismael já deve, inclusive, ir pro novo, né? Sim, Renato Berger também não segue as orientações partidárias do PSD, além de outros nomes que a gente cita aqui que estão no PSD, mas enfim, o certo é que o PSD é um grande partido, é um partido que não tem hoje um time muito forte na capital, e é isso que Georgiano e Pessoinha têm dialogado, no sentido de os dois visualizarem lá no futuro a possibilidade de doutor Pessoa chegar no PSD, retornar ao PSD. Já foi Seria de lá. bom para doutor Pessoa, porque ele teria um grande partido com aquela estrutura financeira, jurídica, de comunicação, que daria para ele as condições políticas de repente, viabilizar uma candidatura à reeleição. Seria bom também para o PSD, porque hoje é um partido enfraquecido e, obviamente, automaticamente entraria no Palácio da Cidade, inclusive com a possibilidade de reivindicar espaços. Olha, já que a gente está cedendo o partido para doutor Pessoa, reivindicar a partir de agora. A gente também quer que o partido eleja uma bancada de vereadores mais forte, porque a de 2 anos atrás não serviu para sigla. Então,
tem essa discussão tem esse pano de fundo, uma relação que pode ser mais estreita entre doutor Pessoa e PSD. É certo que no Republicanos dificilmente o doutor Pessoa permanece porque é um partido pequeno e que no Piauí a Gessivaldo Isaías, apesar de não ter mandato, continua sendo o grande líder da sigla. Mesmo assim, me desculpem aí, um parêntese, parece que o doutor Pessoa, o Pessoinha andaram indo até Brasília conversar com o presidente. Tem uma foto dele lá. Pois é. Mas a questão aí do Republicanos não é nem só a representatividade e tal, é a ligação com a Igreja Universal. Exatamente. Essa ligação umbilical. Mas eu acho que o Republicanos ainda não saiu da possibilidade, né? Totalmente. O Republicanos não vai destinar milhões de reais para a candidatura de doutor Pessoa. Né? Já no PSD, até porque as chances. Já no PSD, Júlio César pode costurar uma aliança, dando toda a estrutura de partido para doutor Pessoa e, em troca, receber aí, eleger uma bancada mais forte do partido na capital, já que hoje o PSD se resume praticamente ao interior do estado. Então a chance é maior, mas ele ainda está procurando outras vias, né? Vamos acompanhar aqui, já mudando de assunto, no sentido de... a gente continua no município de Teresina, mas agora falando dessa confusão toda sobre o orçamento da Câmara Municipal. Ontem o vereador Valdemir Virgínio já deu a sede que vai mudar o voto, vai ficar na base e tal. Também indicou, né? Cargo lá na prefeitura tem que ficar mesmo. Outro que indicou foi Neto Dongerim, postou até nas redes sociais. Ele explica como se deu o alinhamento político dele com a gestão de doutor Pessoa. Veja aí. Tinha, desde o início, bem no começo do mandato, uma parceria com o prefeito administrativo. E agora o prefeito nos convidou para que essa parceria ficasse mais forte ainda junto com a prefeitura. Então nós estamos aí na base do prefeito aí, já trabalhando junto com ele na possível reeleição dele. Indicou, no caso, o próximo secretário de Juventude. Isso, a gente indicou aí o doutor Lio aí, que é um advogado, um jovem na área, e vamos junto com eles aí, o Valdemir, fazer um bom trabalho naquela secretaria, ativar a juventude nossa de Teresina. O prefeito tem trabalhado bastante isso, né? Tem conversado bastante com os vereadores, ele eu acho que conversou praticamente já com quase 80% da Câmara Municipal para que ele tenha uma base consolidada dentro daquele parlamento. Fala aí governo, tá? Secretaria de Governo? Juventude. Ele indicou a Secretaria de Juventude. Juventude. O fato curioso, Douglas, ele indicou o secretário, né? Isso. E teve uma área lá que o Valdemir Virgínio indicou o executivo. Executivo. Secretário executivo. Pronto. O fato curioso, Douglas, eu conversava com o Eliézer aqui, todo mundo era da base há 2 semanas atrás, quando votaram contra o prefeito no orçamento. E aí, como fica, né? Vamos continuar com esse entendimento? Se você perguntar por que votaram contra, ele disse, não, pai, nós somos da base, mas nós somos independentes, a gente não concorda com tudo. Que conversa fiada é essa? Aí, meu amigo, aí não tinha era cargo, por isso que votaram desse jeito aí. Pronto, tá aí. O doutor Pessoa fisgou 2 aí para... Mas aí veja que tem um detalhe, hein? Quando ele foi falar quando ele falou de um apoio mais alongado, pensando já na 2024, ele falou da possível reeleição do doutor Pessoa, quer dizer... Ele não bateu o martelo. Nem ele mesmo acredita que o doutor Pessoa possa ser candidato à reeleição. Olha, o Tássio trouxe na participação dele informações muito graves na área de saúde. E falta de medicamentos, falta de pagamento de fornecedores, um caos. E o vereador Luiz Lobão, que é médico, do MDB. Foi presidente da FMS. Foi presidente da Fundação Municipal de Saúde, fala sobre a situação da área de saúde e essa crise na prefeitura, ou seja, essa falta de gestão que gerou essa crise. Isto é uma insatisfação geral nos mais variados setores, desde as UBS até os hospitais, em relação à gestão atual. E eu creio que se houve alguma mudança, eu espero que melhore. Mas, no meu ponto de vista, está com 2 anos que essa gestão vem trabalhando a Fundação de Saúde e nós não temos visto uma melhora em relação ao atendimento à população de Teresina. A população de Teresina sofre, não tem medicamentos, não está faltando inclusive soro no Hospital do Buenos Aires, está faltando dipirona em várias unidades básicas de saúde. Meu amigo, está seríssimo e o caso inclusive está sendo debatido na Câmara.
Só para a gente registrar aí, mas o espaço está aberto para a FMS se pronunciar, mandar alguém para entrevistar, mandar nota, mandar um vídeo. A última informação da FMS, Douglas, é que a nova diretoria executiva financeira do órgão está tomando o pé da situação e em breve vai, o mais rápido possível, negociar com os fornecedores e que possuem débito, né? Esperamos que não demore muito, porque alguns já até estão interrompendo. Só para deixar claro aqui o seguinte, eles estão tomando o pé da situação e a população de Teresina já está tomando o pé num determinado lugar faz tempo, em função disso aí. Aí só não tem como esperar, como a Edna disse, então tem que ser resolvido logo. Só falta dizer que o problema é do Dr. Gilberto. O problema não é do Dr. Gilberto, não. O problema é da gestão central de Teresina. Só falta dizer que o problema é do povo que adoece. Adoece demais, o povo adoece demais. Essa versão oficial de que a nova diretoria financeira está levantando o pé, enfim, tomando o pé da situação, ela é lamentável porque é bom lembrar que é a mesma gestão há 2 anos. Há 2 anos. Então existiu uma ilha na gestão. Não é transição, não. Porque, exatamente, não é uma transição de governo, é uma transição de gestão, mas dentro da mesma equipe. Certamente não deveria existir uma ilha ali onde, obviamente, se troca a direção e é como se tivesse uma mudança profunda nas ações do governo. A gente está falando do mesmo governo, da mesma gestão, que tomou posse em 2021 e é para ir até o final de 2024, portanto não houve nenhuma mudança significativa. Esse argumento de que, olha, estamos conhecendo a pasta, isso não explica mais a situação, não justifica, porque afinal de contas é a mesma gestão, é o mesmo presidente da Fundação Municipal de Saúde, é o mesmo prefeito, são os mesmos técnicos efetivos concursados, então fato lamentável, isso deveria ser reduzido a uma mudança pontual de nomes, mas não dizer que, olha, há uma nova, são novas pessoas que estão conhecendo a situação, até porque se houve uma mudança, era para ter sido para melhor, então já era para ter indicado um nome que conhecesse toda a pasta, afinal de contas é um nome que já integra um time que vem desde as eleições de 2020. Vamos bem rápido aqui, aí cada um tem 30 segundos para encerrar o jornal. Vamos só ouvir aqui o vereador Antônio José Lira, vamos deixar dos vereadores para amanhã, falar da reunião, porque senão o assunto vai caducar. É a outra sonora que ele fala da reunião que ocorreu sobre o orçamento. Está pronta essa? Eu posso chamar? Posso, meu primo? Então vamos acompanhar o vereador Antônio Zaneira, que é líder do prefeito na Câmara Municipal, falando da reunião. Tem que ser registrado o convite que mostra o espírito público do prefeito Doutor Pessoa, o convite para todos os vereadores da casa. Não foi somente para os vereadores da base. Foi para os vereadores da casa, até porque o orçamento não é para um pedaço de Teresina, é para toda a cidade de Teresina. O que é que aconteceu? O tema lá só foi esse, não teve reforma administrativa, não teve reforma política, como andaram divulgando aí, na verdade o tema foi o orçamento. Tem alguns pontos no orçamento que o executivo mostrou para que se analisasse, que pudesse dar uma mexida. Quais foram os pontos que foram tratados? Por exemplo, a comunicação, ela é importante. Dá para baixar um pouco? Dá. É bom? Não é. Mas se tiver de baixar, vamos baixar. As síndikas, nós temos vários programas sociais. Mas pode mexer um pouco? Pode. É bom mexer? Não seria. Mas a prefeitura traz o diálogo. Eu só não consigo entender, assim, como o Tasso levantou. Quer dizer, não há nenhum novato ali, ou mesmo aquele que seja um vereador, digamos, mais jovem, menos ninguém, todos sabem como é confeccionada a peça do orçamento, como é confeccionada, como é que ela é feita. Fazer uma reunião dessa só para explicar a necessidade de entender o orçamento é desnecessário. É desnecessário. O que a prefeitura não tem coragem de dizer é porque fez essa suplementação em determinadas áreas. Né, remanejamento. Esse remanejamento. E aí a questão que eu pergunto a vocês, para encerrar bem rápido, 10 segundinhos aí para cada um. No caso daquela margem de manobra, vai ficar mesmo ou vai ser mexida? Tá. Não tem acordo, Douglas. Os vereadores, pelo que eu conversei, não entraram em acordo e é tudo ou nada. Ou o prefeito veta tudo, ou autoriza tudo. Não tem acordo em nada? É a sensação do parlamento que eu obtive hoje conversando com eles.
Edna Maciel, 10 segundos. Sim ou não? 30 para 10, sim ou não? Bom, o que eu posso dizer é que tem que ter prioridades dentro desse orçamento e a gente sabe muito bem quais são, em quais as pastas. Não pode ser a prioridade do prefeito, rearranjo, né, e fazer o que a gente está vendo aí, onde perde, onde não tem que perder, nos setores principais, realmente. E essa coisa de não ter acordo vai para o brejo. João Magalhães, 10 segundos rápido. Você acha que vai para o ringue? Olha, Douglas, eu acredito que haverá um meio termo onde essa margem de remanejamento da prefeitura, que os vereadores deixaram em 10% e a prefeitura quer em 35%, ela vai ficar ali no meio termo de 20%. O parlamento também, claro, quer pressionar o prefeito, mas não pode fechar todas as portas, porque os vereadores também têm interesse nos recursos, até porque também estão pensando em 2024. Então, vão ter que negociar também. É uma via de mão dupla, né? Você tem que ceder em alguns espaços e os vereadores também não vão querer que a prefeitura feche as portas, porque é a prefeitura quem tem as condições, inclusive constitucionais, de realizar alguma coisa. Eliezer, para encerrar, 10 segundos rápido. É isso que o João falou, você concorda também? Esse meu termo? Concordo. Vai por aí? Vai cair 35%, é impraticável. É sinal de que não tem nenhum planejamento para precisar de uma margem de 35% para fazer manobra em orçamento. Obrigado, então. João Magalhães, Eliezer Rodrigues, Tássio Cruz, Edna Maciel, coloca aí o comando geral amanhã, Eliezer. 6 da manhã. Na rádio, FM o Dia 92,7, a partir das 7 horas da manhã, também na O Dia da TV, sempre imperdível. Muito obrigado a você pela audiência, de ter ficado conosco, você que chegou depois, não importa. O importante é você sempre acompanhar o Jornal Dia News, começa 1h, logo depois ali colado no Rota do Dia com o Valber Dourado. Muito obrigado, continue assistindo a nossa programação, fique com Deus e a gente volta amanhã, se Deus quiser. Até lá.